Olá, tudo bem? Estamos aqui diretamente dos Estados Unidos, da cidade de Orlando, falando com Elisiane Ramos, que é especialista e presta assessoria aqui na área de saúde e também de produtos financeiros. Tudo bom, Elisiane? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Como é que funciona a questão de seguro-saúde, o sistema de saúde aqui dos Estados Unidos? A parte de saúde nos Estados Unidos tem um custo alto, o serviço médico aqui nos Estados Unidos. Então, por isso da importância de ter um seguro ou um plano de saúde, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu estou vindo do Brasil e com visto de estudante ou de turista e eu gostaria de saber se eu posso adquirir um seguro ou um plano de saúde nos Estados Unidos. Pode. Depende do status de imigração, depende de quanto tempo você vai estar aqui, se vai estar aqui temporariamente ou permanentemente. Existem diferentes planos que, de acordo com o perfil da família ou da empresa, que existem planos corporativos também, a gente pode escolher o melhor, que vai ter um custo-benefício melhor para a família. Até há pouco tempo, os Estados Unidos era obrigatório, né? Todos os cidadãos terem um plano de saúde. Agora não, já flexibilizou um pouco. Mas quem vem de outro país para cá, é muito importante ter esse plano de saúde? Sim, com relação a essa obrigatoriedade que você comentou, existe hoje a lei que se chama Affordable Care Act, que foi criada em 2010, e com ela veio a obrigatoriedade do cidadão americano ou aquele que está aqui residindo permanentemente de ter um plano de saúde, porque o governo exatamente estava procurando evitar de pessoas estarem sem seguro, né, e de repente ter algum problema de saúde e ir para o hospital e no final das contas acabar aplicando para o governo pagar essa conta. Então veio essa lei para poder ajudar com que todo o residente aqui nos Estados Unidos tivesse um seguro de saúde. Aí quando teve a mudança do presidente, teve a caída da obrigatoriedade de ter o seguro de saúde. Então quer dizer que não possa mudar, né? Muitas vezes com a eleição de presidente ou outra, a gente sabe que acabam mudando as regulamentações. Hoje não é obrigatório, mas com certeza é necessário. É fundamental, né? praticamente, né? Porque é muito alto, né? O valor. Exatamente. E o seguro ajuda o assegurado a controlar exatamente o custo dele durante um ano, né? Aqui o seguro é muito feito através da coparticipação, que a gente chama, né? Sim. Onde existe uma espécie de uma franquia, como assim no seguro de carro, onde no caso que você precise, a primeira parte seria do custo da pessoa que tem o seguro, né? Agora, para aquela pessoa que vem aqui como turista, existe o seguro de saúde, né? Tem algumas limitações com relação com o plano permanente, né? O plano de saúde nos Estados Unidos, mas é muito importante que alguns deles vão cobrir, por exemplo, condições persistentes, vão cobrir tratamento preventivo, alguns não, né? Então da importância de poder realmente falar com o profissional para poder identificar a diferença entre os planos e saber exatamente o que eu acho que é muito importante a pessoa não só saber quanto que custa, mas o que cobre. Muitas vezes a gente encontra pessoas que têm o plano e não sabem exatamente a cobertura do plano. E daí muitas vezes só vai descobrir a hora que precisa do serviço. Então é importante ter esse conhecimento do que cobre e quais as possibilidades de planos que existem, né? Então essa própria lei do Obamacare que foi criado, que é o Affordable Care Act, em 2010, foi para padronizar muitos dos planos de saúde nos Estados Unidos, ter uma cobertura mais ampla. E dentro deles, né, algumas pessoas também se qualificam para uma espécie de um subsídio do governo para pagar uma parte ou integralmente o plano de saúde, mas esse seria mais para as pessoas que vêm aqui, que se tornam residentes fiscais no país. Entendi. É muito importante esse levantamento de necessidades, né? Para saber exatamente que produto ofertar, para você nem comprar de mais, nem de menos, e ser realmente assertivo na hora que você vai precisar ali da consulta, né? Absolutamente correta. Outra coisa, tem pessoas que vêm morar aqui nos Estados Unidos e tem a questão da aposentadoria, né? Já tem um tempo de aposentadoria contribuída no Brasil ou em outro país e quer vir morar nos Estados Unidos. Ele tem como aproveitar essa aposentadoria? Como é que funciona? A pessoa que está vindo do Brasil e muitas vezes já está aposentada ou já está às vésperas de aposentar, né? Ou já fez alguma contribuição no Brasil, né? Sim. E a pergunta, quando eu chego nos Estados Unidos, eu perco, né? Ou eu posso transferir? Existe um processo de poder avaliar, né? De reavaliação do que existe no Brasil
e de como que poderia ser transportado aqui. Nos Estados Unidos, a maior parte, eu sei que no Brasil existe uma aposentadoria por tempo de serviço e uma aposentadoria por idade. Isso. Aqui nos Estados Unidos, com relação, alguns departamentos públicos vão dar aposentadoria por tempo de serviço, como bombeiro, a polícia, mas a maior parte, principalmente ao setor privado, é por idade, né? Então, por exemplo, a aposentadoria aqui, né, a idade tradicional, digamos, seria 65 anos de idade. Você pode começar a receber a aposentadoria com 62 anos, a partir de 62 anos de idade, mas lógico, com uma diminuição do valor, né? Então, normalmente, quando você está trabalhando, você faz essas contribuições e quando chega nessa idade, você tem direito de receber o que a gente chama aqui de Social Security, Sim. que seria um INSS no Brasil, né? Exato. Então, esse cálculo é feito por quantos anos que foi feito o trabalho, por quanto tempo contribuiu isso, né? Quando você faz um imposto de renda como autônomo ou quando você é assalariado, digamos aqui, sim, já vem na folha de pagamento, como vocês chamam, né? E é feito um cálculo para, de uma certa idade para frente, você receber uma renda mensal pro resto da sua vida. O que tem, e eles ressaltam muito hoje, é que esse Social Security, que seria o INSS, ele está se desfazendo, digamos assim, de um período que anos e anos atrás existiam cerca de 143 pessoas trabalhando para contribuir para um assalariado, para um aposentado, né? E hoje existe uma média de 2,8 pessoas trabalhando para essa mesma pessoa que está sendo aposentada. Então, hoje está sendo passada a idade de 62 para 65. Eu mesmo, por exemplo, de acordo com a minha idade, a minha idade para aposentar vai ser 67. Então a gente está vendo que o governo está prolongando a idade para aposentar exatamente por causa dessa diferença de quantos estão sendo feita a contribuição para cada um que vai ser aposentado. Então o próprio governo estimula a população a procurar por uma aposentadoria privada para poder suplementar essa renda que vai ser a vinda do Social Security ou do INSS aqui nos Estados Unidos. Então esse é um dos trabalhos que eu faço, poder sentar com a família ou com o empresário e estudar exatamente, existe alguma renda que vai vir de fora do país, né, aquele que está vindo como imigrante, através de uma aposentadoria ou de um investimento, retorno de investimento, e quanto que vai estar recebendo e quando estaria se qualificando para começar a receber esse Social Security, né? Para daí entender a diferença e poder fazer um planejamento para poder proteger essa diferença de renda que vai ser necessária quando a pessoa se aposentar. Então, cada caso é um caso, tem que ser estudado, avaliado e feita a orientação exatamente. da melhor forma possível. Não existe um serve para todo mundo. É importante entender isso porque vai fazer uma diferença muito grande na hora de se aposentar. Com certeza. Outra coisa, existe também no Brasil a aposentadoria por invalidez. Sim. Muitas vezes você vem para um outro país e aí você arrima de família, você é o responsável por aquela família e aí acontece um imprevisto, um acidente, uma doença que a gente já vem de alguns anos, né? Demência, Alzheimer. E aí, como é que funciona aqui nos Estados Unidos? Eu posso também fazer alguma previdência, alguma aposentadoria por invalidez? Sim, bom, existem duas situações. Uma é você fazer um seguro de incapacidade, que a gente chama aqui, que é um seguro justamente para proteger no caso de um acidente, uma doença, que você fique inválido temporariamente ou permanentemente, né? E poder suprir aquela renda que não vai ser dada durante aquele período de tempo, né? Muitas vezes tem muitos empresários mudando para os Estados Unidos e daí eles não só têm a preocupação de que minha família vai continuar recebendo uma renda durante esse período, mas eu preciso garantir que meu escritório vai continuar sendo aberto, vou pagar luz, telefone, salário dos funcionários, a empresa vai continuar rendendo. Então existe um seguro que também vai proteger essas despesas, né, que a gente chama aqui da empresa em si. E isso é importante. Agora, por exemplo, quando a gente fala do INSS, que a gente está falando, que é o Social Security, o próprio Social Security, ele tem uma parte que dá uma ajuda no caso de incapacidade. Só que os requerimentos para ser qualificado são extremamente difíceis. Entendi. Então a pessoa tem que estar realmente incapaz,
invalidez total, que a gente chama, e permanente, para poder se qualificar. Então eu não daria um conselho para você, não, eu vou poder contar com isso, que realmente a média de 25 a 35% das aplicações são, na verdade, aprovadas. Entendi. Então é uma necessidade de poder realmente fazer esse seguro. E existe uma estatística dizendo que de 4 pessoas que se tornam incapazes, né, a correlação entre quantas pessoas se tornam incapazes e quantas pessoas falecem, né, de 4 a 1. Então, cada 4 pessoas vão se tornar incapazes com relação a uma pessoa que vai vir a falecer. Então, é importante preocupar dos dois, mas é muito importante se preocupar em termos de que se você se torna incapaz numa terra diferente, que você está começando, né, tem uma família aqui, é importante proteger para não haver outras situações que vão afetar a família, principalmente financeiramente. Com certeza, seguro é fundamental, a gente não quer usar nunca, mas a gente precisa ter para ter essa segurança. Existe aquele ditado brasileiro, né? O seguro morreu de velho. Exatamente. Então tem que se proteger. E também a questão de seguro patrimonial. Eu venho para os Estados Unidos, compro um imóvel, tenho a minha empresa. Como é que funciona a questão desses seguros aqui nos Estados Unidos? Existe seguro, como você comentou, na parte individual e na parte corporativa também. Certo. Muitas vezes também você tem uma empresa que você gostaria de oferecer benefícios para os seus funcionários, né? Então tem tanto os planos de saúde, como dos seguros de incapacidade para funcionários, existe também seguro de vida para os funcionários. Então a gente trabalha tanto na parte corporativa como na parte familiar. Uma coisa importante, né, quando a gente está falando de seguro de vida, é que aquela pessoa vem para cá, investe, ou compra um imóvel, ou compra uma empresa, né, um terreno, e faz um financiamento, né? O costume no Brasil é que a própria financiadora faz um seguro de vida na pessoa que está fazendo financiamento, né? Aquele ditado, né? Se eu morrer a casa fica quitada, exatamente porque existe embutido já esse seguro no financiamento. Aqui são duas coisas separadas. Então a pessoa que vem para cá e adquire um financiamento, é importante fazer um seguro de vida para, no caso da falta dessa pessoa, a família poder pegar o dinheiro e quitar o imóvel, porque vai ser necessário, né? Cada contrato de financiamento é diferente, é importante olhar essas cláusulas no contrato, mas esse seguro é feito separadamente. Aqui existe o seguro de vida, inclusive para estrangeiros, e eu sei também que no Brasil normalmente a idade limite é 65 anos de idade. Aqui você pode fazer um seguro de vida até 80 anos de idade, né? Mesmo para o estrangeiro. E muitas vezes as pessoas também perguntam, bom, eu não tenho um imóvel nos Estados Unidos, então eu não tenho investimento, mas eu gostaria de ter um seguro de vida nos Estados Unidos, né? Na moeda, no dólar, pode ser feito? Pode ser feito também. Interessante. E agora a gente vai entrar na área de produtos financeiros. Quero fazer um investimento aqui nos Estados Unidos, como é que funciona? Existem diferentes produtos financeiros, né? Por exemplo, hoje a gente trabalha dentro do próprio seguro de vida, com capitalização, onde você tem um valor que você pode resgatar em vida. O importante é que não só estrangeiro, como o americano está aprendendo, como utilizar o seguro de vida, não só como benefício, né, infelizmente, após o falecimento, mas a capitalização em vida que ele pode utilizar. O objetivo de você poder ter um investimento protegido, porque estando dentro do seguro de vida, é protegido contra credores. Então, né, infelizmente, nos Estados Unidos existe um volume grande de processos, né? Sim. Então, se, né, de repente uma pessoa entra com um processo contra você, ou você faz a bancarrota, né, que a gente chama no Brasil, o juiz não pode utilizar desse dinheiro que está acumulando para pagar essa dívida, né? Com algumas exceções em termos de pensão alimentícia, por exemplo. Mas as empresas, as famílias, o empresário, bancos estão utilizando muito mais isso como a capitalização, uma espécie de uma previdência onde você pode utilizar o dinheiro, um resgate em vida. Então, é uma das maneiras que está sendo utilizado o investimento. Aqui existe o que a gente chama também o mutual funds, que é uma cesta, por exemplo, de estoques, de investimentos na bolsa de valores que você pode fazer. E dependendo também, o que é importante as pessoas entenderem, por quanto tempo você vai ter esse investimento. Quando que você vai precisar desse dinheiro? É somente para aposentadoria? Então é feito um plano de aposentadoria privada, e existem vários.
tem o que a gente chama também de pensão no Brasil, né? Que você quer garantir que depois de um período, uma certa idade na sua vida, você vai receber um cheque, uma renda mensal ou anual até você falecer. Ou muitas vezes eu quero garantir para mim e para o meu esposo. Então existem planos, novamente, sentar com um profissional para entender exatamente o perfil da família ou da empresa, muitas vezes também ter proteção ou planos de aposentadoria entre sócios na empresa, para poder proteger, né, que se um dos sócios ficar incapaz ou vier a falecer, como que o outro compra a parte dele, né, ou garante uma renda para a família desse sócio. Então, é uma variedade muito grande de produtos, não só diretamente direcionados à aposentadoria, mas como uma capitalização que você pode utilizar em vida e que seja protegido, né, como por credores ou uma situação que você não espera. Então existem vários deles, alguns deles são abertos para estrangeiro, que não reside aqui, né, só está visitando ou de repente tem um investimento só aqui, assim como para aqueles que estão mudando, migrando realmente para os Estados Unidos. Então, além de proteger o seu patrimônio, você pode proteger a sua vida, a vida da família também, e também fazer investimentos de uma forma mais segura, sendo bem orientado como funciona aqui nos Estados Unidos. Exatamente, exatamente. Perfeito. Elisiane, se eu quiser vir aqui para os Estados Unidos e financiar a universidade para um filho meu, por exemplo, a gente sabe que a grande maioria das universidades aqui é privada, são particulares. Como é que faz para a gente fazer existe um fundo, uma poupança, para que a gente possa garantir realmente o financiamento dessas universidades? Sim, exatamente. As faculdades aqui são particulares, né? Existe até uma grande oportunidade de bolsa de estudos, dependendo do estudante, dependendo dos investimentos que foi feito em termos de estudo. Mas as faculdades, sendo aqui particulares e não são baratas, existem fundos ou poupanças de faculdades que você faz com investimento e você contribui da maneira que você pode, né? Ou mensalmente, ou anualmente, ou você faz um depósito único, para daí, na idade que o jovem estiver indo para a faculdade, poder custear não só o valor de matrícula, né, que a gente chama, assim como outros custos relacionados, porque muitas vezes o estudante aqui, ele vai para fora da cidade, né, ele vai para uma outra cidade onde a família não reside, então muitas vezes tem que pagar um dormitório, né, que a gente chama, um apartamento, alguma coisa, então é uma maneira de você garantir uma parte, pelo menos, desse custo através de fundos ou poupanças para a faculdade, que é uma outra área também que eu cubro. Então é importante aquelas famílias que estão pensando em trazer, muitas vezes mudar para aqui, ou até mesmo, né, ter um filho que vai vir para poder estudar, saber essas oportunidades e poder fazer uma cotação de exatamente planejamento de quanto custaria, ou para cobrir pelo menos uma parte, a outra parte colocar uma bolsa, né, que a gente fala, para poder garantir o estudo aqui. Existem muitas oportunidades e existem oportunidades também para você poder garantir o pagamento dessas faculdades. Perfeito. Obrigada, Elisiane Ramos. A gente falou com a Elisiane aqui, que é especialista nos seguros aqui nos Estados Unidos e também em produtos financeiros. Quem quiser encontrar você nas redes sociais ou no site, como é que faz? O meu site é www.ramoslegacy.com e ali você vai ter meu WhatsApp, meu número de WhatsApp, meu Instagram, as informações, né, básicas que a gente tem, e daí a maneira de entrar em contato comigo, que meu prazer é poder auxiliá-los e dar mais informação, uma consultoria mais direta à sua necessidade. Perfeito, obrigada. Obrigada a você. Muito bom. Lindo, lindo, lindo. Obrigada a você.